maior presente, a maior dádiva, que é a salvação através da ministração da palavra. Que Deus em Cristo vos abençoe, a todos que nos ouvem. Quem achou, diga amém. Amém. Escrevi o primeiro tratado, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento, por intermédio do Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, o qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhe: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos, estando ele com os olhos fitos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles e lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir, Que Deus em Cristo vos abençoe. Tomais assentos. Meus amados irmãos, hoje, nesta atualidade, nesses dias odiernos, nós estamos vivenciando, infelizmente, estamos vivenciando, irmãos, uma fragilidade muito grande no seio da igreja. Vivenciamos algumas discórdias, vivenciamos alguns levantes, vivenciamos fraquezas espirituais. Estamos vivenciando uma igreja fragilizada. Mas por quê? Quando nós conhecermos melhor
e termos mais comunhão e intimidade com o Espírito Santo, situações vão mudar, mas vão mudar para melhor. A água, ela vai se transformar em vinho quando tivermos mais esta comunhão e intimidade com o Senhor Espírito Santo. Querido, na atualidade, nós temos a certeza absoluta que há uma necessidade muito grande de nós termos, irmãos, termos em nós, abalizado em nós, algo que os crentes lá nos primórdios, eles receberam. Nós precisamos de poder. Poder não é para falar língua estranha e nem pular, mas poder para enfrentar o que está por vir para a igreja. Poder para poder, irmãos, como diz o evangelista Marcos, capítulo de número 16, poder para botar as mãos sobre os enfermos e os enfermos serem curados. Poder para, no nome de Jesus, você determinar demônio, tu vai sair dessa vida e vai ter que sair. Precisamos de poder, porque o demônio não sai assim não, irmãos. Tem crente hoje, irmã Raquel, que está com medo. Se o demônio se manifesta, fica com medo, fica de longe. Sabe por quê? Não tem autoridade, não tem poder. Por aí. Porque se nós nos dedicarmos mais, como igreja, em buscar o Senhor Espírito Santo, a coisa, vou repetir, a coisa muda. Hoje nós estamos buscando 1001 coisa. Buscamos, irmãos, holofote para enfeitar e iluminar aquilo que está escuro. Quando a glória de Deus não está, simplesmente a gente precisa trazer alguns artifícios humanos para poder dizer que a glória de Deus está. A glória de Deus, ela é manifesta através de uma vida pautada pelo Espírito Santo. Texto que nós lemos, os irmãos conhecem, leitores da Bíblia. Só que eu entendo que eu preciso ler e praticar aquilo que eu leio. Eu leio e não pratico, sou hipócrita. Há uma necessidade de nós termos este poder dado pelo Espírito Santo. A igreja, ela precisa ser edificada. A igreja, ela é edificada com os dons. Hoje, irmãos, se alguém é usado em profecia, que é dom, o crente já duvida, será? Hoje estamos vivendo isso, estamos vivenciando isso. Mas eu quero nesta palavra introdutória dizer para você, ainda é sobrenatural você sentir a ação do Espírito Santo na tua vida. Quantos crentes que estão vazios do Espírito. Aí, irmão, fica difícil de sentir.
Pois o Espírito ele trabalha no lado emotivo, no lado do emocional. Crente muito normal, muito natural, o Espírito Santo não acha lugar. Quer ver o Espírito Santo achar lugar para fazer algo que Ele quer fazer na minha e na tua vida? É só você começar a dizer para Ele: Espírito Santo, não retire de mim, não se retire de mim. Faça a oração de Davi. A oração de Davi era essa: Senhor, não retire de mim o teu Espírito Santo. Ei, não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da salvação. Porque quando o Espírito está em nós, há uma alegria. Alegria de quê? Alegria que você é um crente comprado, lavado, remido, redimido, salvo, coberto por Ele. Jesus, irmãos, Ele prometeu, é promessa dele, Ele prometeu enviar o Espírito Santo, o outro Consolador, quando Ele vai sendo assunto ao céu, quando Ele vai subindo, Ele promete aos discípulos: não vos deixarei órfão, de João, capítulo 14, não vos deixarei órfão, virei outra vez, levarei para mim mesmo, mas antes, não vos deixarei sozinho. É isso que ele estava dizendo. Eu vou enviar o outro que consolará, o outro Consolador, porque eu vou para o Pai, mas virá o Consolador para viver, não mais, irmãos, viver somente no meio, é viver dentro. Paulo vai dizer que eu sou, você também, você é o templo. Um templo de que? Onde habita o Espírito Santo, se é verdade. Se o Espírito Santo habita em você, eu quero que você levante aí a tua mão, labacandaraia, epacalaxandaraia, e dê um brado de vitória. Quando ele sobe, que ele expõe isso para os discípulos, dizendo para eles: não se turbe o coração, fica tranquilo, o Espírito Santo vai estar com vocês, Ele vai te consolar, é Ele que te consola, é Ele que vai glorificar o meu nome, é Ele que vai fazer com que você entenda que cada vez mais você precise da pessoa dele, de Jesus. O Espírito Santo faz isso, ele faz nos entender que nós precisamos cada vez mais de Cristo. Veja, quando ele sobe, ele determina isso, e ele dá uma ordem bem expressiva para os seus discípulos, dizendo o seguinte: olha, permanecei. Está lá em Lucas capítulo 24, 49, ele vai dizer assim: permanecei aonde? Na cidade, permanecei na cidade até que do alto vocês sejam revestidos de poder, sejam cheios de poder. Veja, e eles vão fazer uma pergunta sobre esse batismo, como seria? Jesus afirmou: olha só, você tem que ficar só quietinho e dando glória. Vai dando glória. Por quê? Porque vocês vão receber o quê? Poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. Amados, não há igreja, não existe igreja, irmãos, sem a presença do Espírito Santo. Se ele não estiver, não é igreja. Pode ser qualquer uma outra coisa, um ajuntamento de uma coletividade, uma associação, pode ser uma reunião de filantropia, pode ser o que for, menos igreja. Porque se o Espírito Santo não estiver, não é igreja. Sem o Espírito Santo, a igreja não cresce. Não há crescimento saudável. Não há sem o Espírito Santo.
Os irmãos sabem, Charles Spurgeon vai dizer isso, num dos seus livros ele vai dizer isso, ele vai dizer o seguinte, que era mais fácil ensinar Aldair, um leão ser vegetariano, é mais fácil, Spurgeon vai dizer isso, é mais fácil você domesticar, ensinar, ou seja, dar as normas, ordem para um leão, ele se tornar não mais carnívoro, mas vegetariano, do que converter uma alma sem a obra regeneradora do Espírito Santo. Por isso o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo de número 2, ele vai nos falar de algumas verdades, eu quero compartilhar com você. Algumas verdades que são fundamentais para a minha vida e para a tua vida, e eu quero compartilhar com você. Verdades essas, fundamentais, acerca do Senhor, Deus, Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, verso de número 4, capítulo 1, verso 4 até o versículo 8, ele vai me chamar muito a minha atenção. Por quê? Porque na instrução de Jesus para os seus discípulos, quando ele instrui os seus discípulos, ele vai dizer para ele, olha, não saia da onde? De Jerusalém, fique em Jerusalém. Por quê? Porque lá vocês receberão a promessa. Sim, não saiam de Jerusalém, porque é de lá que vocês receberão a promessa de Deus. Veja, e o batismo, irmãos, com o Espírito Santo é algo que transcende. Eu lembro o pastor Gesiel, estudei lá na ilha por um bom tempo, quase 6 anos, e ele dizia, nos cultos de terça-feira, ele dizia, quando ele foi batizado com o Espírito Santo, ele nunca teve vergonha de dizer isso, ele pegou um banco, botou o banco na cabeça e corria para lá e para cá dentro da igreja. Pastor Gesiel. Eu lembro que a minha mãe, ela disse para conosco que elas estavam viajando de uma cidade para outra. Os irmãos aqui do Nordeste sabem disso, sabem isso, que geralmente é uma distância, uma igreja para outra. E ela levou, e ela como jovem, bem jovem, ela foi para uma reunião de jovens numa outra igreja, foi convidada a igreja dela, elas foram de caminhãozinho, chamado aqui, hoje é chamado aqui, quando chega ali aqui no antigo São Cristóvão aqui, a gente chama Pau de Arara, não é Pau de Arara? Era no Pau de Arara, e ela disse ela, né, veja, todos os jovens que estavam ali cantando, louvando a Deus, daqui a pouco o fogo pegou, desceu, Espírito Santo soprou ali sobre ele, começou a falar língua estranha, dar glória, pular, e a mamãe falava que o camarada do caminhão teve que parar, e aí entrou também no meio, o fogo pegou. Ei, querido, isso é a graça do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo está na casa, você não se contém, você fala línguas estranhas, porque se você não tiver alguém que interprete as tuas línguas estranhas, simplesmente Paulo vai dizer que você está falando com Deus que te entende. Ei, é línguas estranhas mesmo. Quantos crentes que hoje já não falam mais em línguas estranhas, porque se não estiver intérprete, você fala direto com Deus. Então fale, que Ele vai te entender nessa tua língua estranha, Ele vai entender o teu clamor. Urabacalá xandará. Você precisa de um renovo, e eu também. Nós vamos alabacandarai, chacalabacandarabacandaраia. Nós precisamos ser renovados. A nossa vida precisa ser renovada. Se você quer ser renovado nesta noite, o Espírito Santo está te convidando. Ei, chegai-vos mais a Ele. Abacalaxandarabacandarai. Os irmãos entendem que esse batismo seria um revestimento para a vida do crente, porque eles iriam enfrentar, irmãos,
iriam enfrentar situações que hoje nós não enfrentamos. Eles iriam enfrentar a morte. Eles iriam enfrentar suas famílias levadas cativas, seus filhos mortos. Eles iriam enfrentar tudo isso para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui, sentadinho, perfumado, cheirosinho. Mas querido, você entenda uma coisa: eles pagaram o preço por mim e por você. Então, querido, por quê? Por que eles pagaram? Por causa do revestimento de poder na vida deles, por causa do revestimento. Então, se você quer revestimento de poder, começa a levantar a tua mão. Ei, eu vou dar lugar. Deus, se me mandar, eu vou aí. Estamos na presença dele, e na presença dele há fartura de alegria. Então alegra teu coração. Você entrou aqui com o coração assim pesaroso. Ei, Deus está dizendo, o Espírito Santo está falando: ei, te alegra teu coração, alegra, eu quero fazer algo novo na tua vida. Aleluia. Os discípulos amados. Oh, aleluia. Eles ainda, eu já falei isso aqui, os discípulos estavam ainda envolvidos demais, ou influenciados por uma visão provinciana, uma visão de província, uma visão política. Os discípulos ainda estavam com esta visão. Qual era a visão? Uma visão de dizer para Jesus, para o mestre: Senhor, vai restaurar o reino agora? Porque os romanos estão aí, vamos tirar eles. Essa era as indagações dos discípulos, uma visão provinciana, uma visão política. Ei, Senhor, vamos tirar esses romanos e o Senhor vai sentar, e o Senhor me coloca também lá como teu secretário, mais ou menos por aí. A Bíblia vai dizer, irmãos, Jesus não responde isso a eles. Simplesmente o versículo diz o seguinte: não, Jesus disse para ele assim: não te compete, não vos compete saber, conhecer os tempos, as estações que o Pai mesmo reservou. Ele sabe quando ele vai tirar o Império Romano do poder. Ele sabe. Isso não é para mim nem para você. Mas então o que é para mim e para você? Jesus vai dizer assim: para mim e para você é poder. É poder. Abacandaraia. É poder, pois recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu entendo que eu tenho que estar com meu vaso aberto para poder receber este óleo que é símbolo do Espírito Santo. Se você quer receber, levanta a tua mão aí, querido. Levanta aí, querida, a tua mão. Começa aí a dar brados de vitória. Começa a dizer: Jesus, declara aí que através do Espírito Santo tua família vai ser alcançada. Começa a ver, seja um visionário, seja uma visionária. Vê aí mais à frente tua família sendo resgatada. Vê aí mais à frente teus filhos na casa do Senhor, tuas filhas aqui conosco. Oh, o Espírito de Deus está aqui. Eita, meu Deus, quantos corações aqui necessitando de uma visita. Se liga aí, vaso, se liga. Se liga que tem coisa grande de Deus aqui para tua tem coisa grande de Deus aqui para tua vida. Deus quer restaurar, Deus quer renovar, Deus quer fazer fluir na tua vida vinho novo. Não é vinho
vinho velho não, é vinho novo, vinho novo, vinho novo, vinho novo. Diga para tua irmã aí, ei, aponta esse dedinho de profeta aí para ela, diga para ela, é hoje, hoje é o teu dia, é hoje, é hoje, é hoje, é hoje. Aleluia, aleluia. Mas recebereis poder. Eita, meu Deus, estou sentindo uma alabacandarabacandara. Epacalabacalabacandaraba. Uraba. Meu Deus. Meu Deus, que presença que eu estou sentindo. Meu Deus, que presença. Meu Deus. Quero pregar, Jesus. Deixa eu pregar, Jesus. Teu povo precisa. Oh, meu Deus, teu povo precisa. O teu povo precisa, há uma necessidade, há uma necessidade, teu povo precisa, Senhor. Oh Deus, desse poder. Teu povo precisa sair do marasmo. O teu povo precisa, o teu povo precisa, glória. Meu Deus. Vamos lá. Tem mais 10 minutinhos aí. Queridos, esta promessa, ela vai se cumprir. Os irmãos conhecem muito bem o texto. Ela se cumpre. Se cumpre no capítulo de número 2. Promessa sendo liberada. Capítulo 1, promessa sendo relembrada. Mas no capítulo 2 vai se cumprir a promessa. E a palavra de Deus vai dizer isso. No dia de Pentecoste. Que é Pentecoste? Uma das 3 maiores festas que tem em Israel. Pentecoste é uma festa, irmãos, que infunde todo o povo de Israel. Todo o povo de Israel adere são 3 festas maiores que tem Israel, e a terceira maior é Pentecoste. Amados, esta promessa, Joel no capítulo 2, verso 28, ele vai afirmar. Antigo Testamento, Joel afirma. Isaías no capítulo 44, o profeta messiânico, ele vai reafirmar. Veja, tudo isso para que a igreja pudesse trilhar o caminho ou o trilho que Deus colocou para mim e para você como igreja. Eu não posso sair desse trilho. O trem precisa estar nesse trilho. Queridos, eu vou entender que eu preciso buscar, você precisa buscar mais o Espírito Santo. E se a Bíblia vai me dizer que o Espírito é santo, querido, aquilo que é profano não tem comunhão com o santo. Oh, aleluia. Santo, o que é santo? Santidade, ela não pode estar de comum acordo com profanações, por aí. Pecado, irmãos, é a coisa que separa eu e você de Deus. Isaías diz isso: o céu se torna de bronze.
não dá passagem. A minha oração fica batendo ping-pong, bate e volta. Porque, irmãos, nós precisamos entender, se o Espírito é santo, ele habita em mim, o corpo aqui também precisa ser santo. Corpo precisa ser santo. Paulo vai dizer isso escrevendo aos Tessalonicenses. Corpo, alma e espírito estejam irrepreensíveis. Então meu corpo não pode ter repreensões. Eu não posso com meu corpo ser repreendido. Eu não posso minha alma e meu espírito ser repreendido. Senão não adianta. Pois Paulo vai dizer, afirmar isso. Corpo, alma e espírito irrepreensíveis para a volta dele. Eu preciso buscar mais o Espírito Santo. Eu preciso buscar mais. Querido, olha o verso de número 14, do capítulo 1, diz-nos assim: todos eles perseveraram, unânimes em oração. Se nós queremos o Espírito Santo, ele não vem no estalar de dedo. Ele vem através da oração, do quebrantamento. Davi, sabedor disso, ele dizia: Senhor, na oração de número 51, no cântico de degraus, é um dos cânticos de Davi. Veja, porque não é colocado versículo tal, mas não é. São hinos, são os cânticos de Israel. Veja, Davi no Salmo 51, ele vai dizer: Senhor, se tu quisesses, eu te daria tantos sacrifícios, holocausto, mataria muitos animais. Mas Davi olha e diz assim: não, isso não te agrada. Sacrifício, holocausto, mas um coração contrito. Há um espírito contrito e quebrantado. Tu não desprezarás, Deus. Deus não despreza coração contrito. Deus não despreza coração contrito. Querido, e o que eu entendo aqui? Que se queremos o Espírito Santo em uma dimensão do sobrenatural na minha vida, na tua vida, nós precisamos buscar. Como? Orando. É oração. É orar. Tem crente que não quer mais saber de orar. Tem crente que você ajoelha aqui, ele fica de pé batendo papo. Ei, isso é falta de educação. Isso é falta de educação. Porque quando eu oro, eu estou falando com alguém que está muito acima de nós. E você falando, você atrapalha. É a mesma coisa. Vou dar um exemplo aqui. Por favor, você fica aí, que você não pode levantar. Vem aqui. Passa aqui no meio, quando eu vou levantar aqui. Ô, rapaz, como é que vai você? Tá tudo bem? Passa aqui no meio da gente. Tá tudo bem? Mas eu preciso de... Fica aí. Eu preciso falar contigo. Mas não consigo. É por aí, vai. Obrigado. É falta de educação. Quando eu converso com Deus e você está me atrapalhando. Você já notou isso? Tem pessoa que está de joelho dobrado, vem um e toca no... para passar. Ai, Jesus. Amados, nós precisamos buscar a Deus. Se queremos, querido, que a história, que a página vire. Se queremos que a história mude. Para a história mudar, eu preciso mudar primeiro. Então eu entendo que para a história mudar da minha vida, eu preciso mudar. Sou eu tenho que mudar os meus hábitos, mudar as minhas atitudes, mudar, irmãos, mude, para que o Espírito Santo faça uma mudança completa na tua vida. Os discípulos,
Eles não estavam aguardando a promessa passivos, não, irmãos. Eles estavam em atividade. Vejam, os 120 que estavam lá no cenáculo, muitos, como Maria que estava lá, e tantas mulheres, veja, eles oraram para poder receber de Deus aquilo que Deus tinha prometido. Deus prometeu, aí vem os apóstolos, os profetas, tudo relembrando, retificando essas promessas. E aí, quando eles descem da onde eles estavam, quando eles olham para o céu, que ele vê Jesus e a ser assunto do céu, depois os anjos chegam para eles, vão reatificar ou relembrar, aliás, a promessa para eles. Eles descem para Jerusalém, pois a promessa era ficar em Jerusalém. Eles tinham, em primeiro lugar, a promessa de ficar. Quer receber, irmãos? Fica na posição que Deus te colocou. Fica na posição, sai da posição não. Fica na posição, ficai. E eles ficaram em Jerusalém. Foram a Jerusalém, lá no cenáculo, eles ficaram, 120 crentes, mas não ficaram, irmãos, brincando, não. Eles ficaram em oração. E não ficaram um dia, ou algumas horas, ou alguns minutos. A Bíblia diz, irmãos, que eles ficaram por um tempo. A história vai dizer 10 dias que eles ficaram em oração. Primeiro dia, segundo, terceiro, orando. Mas nós queremos receber a coisa como eu falei no passe de mágica. Mágica, irmãos. Só existia um que estava, a Bíblia vai me dizer, Atos dos Apóstolos, não sei se foi lido aqui. Foi lido? Simão, não era o nome dele? Ou Simão, era Simão? Era Simão o nome do mágico? O mágico. Mas ele se converte a Deus. Ele viu que a mágica dele não era furada, né? Ele se converteu. Queridos, eles estavam ali, primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. Se sou eu, já tinha desistido no primeiro. Você também? Sim ou não? Um dia em oração. Ai, Jesus. 2, 3 dias, 5 dias. Ai, essa promessa não veio, eu vou desistir. Não, mais ou menos por aí, irmãos. Está demorando. Ai, não vou nem orar mais. Mas eles oraram. 6 dias, 7º dia, 8º dia, 9º, no 9º dia, eu fico imaginando eles lá no cenáculo, irmã Raquel, eles começaram a sentir o gostinho, no 9º dia, sentindo o gostinho. A Bíblia diz que no 10º, eles estão orando, já cansados, a gente sabe disso, orando, cansado. Já aconteceu isso comigo? Eu cansei de orar, deitei. Fiquei deitado no chão lá de casa. Cansado de joelho, fui deitado. Eu imagino eles. Mas a promessa estava de pé. No 10º dia, a Bíblia diz que eles começaram a ouvir um barulho. Ouviram um barulho como se fosse, não era, como se fosse de um vento. E eu fico imaginando Elias lá na caverna. Antes ele tinha visto terremoto, tinha visto fogo, tinha visto tudo, né? Mas Deus não estava lá. Mas Deus, numa brisazinha suave, que entrou dentro da caverna, ele ouve a voz de Deus. E aquele vento entrou, um som como se fosse de um vento. Não era vento, mas era um som. Era a ação do Espírito. Daqui a pouco, irmãos,
Bíblia diz que um olhou para o outro e viu línguas como que de fogo repartida sobre a cabeça de cada um. Irmã Maria tem uma língua aí, quando falou, irmã Maria já começou a falar línguas que ele não conhecia. Orabacalaxandaraia, repacalaxandaraia. Oh, irmãos, fogo desceu, incendiou aquele cenáculo. E todos que estavam ali foram cheios do Espírito Santo. E eu vou fechar aqui dizendo o seguinte: esta oração lá no cenáculo, ela teve 3 características. Primeira característica, se quiser anotar, irmãos, anote. Primeira característica dessa oração foi uma oração abrangente. O que é oração abrangente, irmãos? Oração abrangente, querido, é que todos eles que ali estavam comprometidos com a busca do Espírito Santo. Quer ver, Deus, queridos? Quer ver como é que Deus age? Aleluia. Colocamos um propósito. Nós vamos buscar o batismo com o Espírito Santo. É só esse propósito. Bate nessa tecla. Busca do batismo com o Espírito Santo. Querido, ou seja, toda a igreja precisa estar comprometida nessa busca. Se queremos que o Espírito Santo batize, precisamos nos comprometer. Então eu entendo que ali no cenáculo, a primeira característica foi essa. Era uma oração abrangente. Todos tinham um propósito e simplesmente todos tinham um objetivo. Qual era o objetivo daqueles 120? Batismo com o Espírito Santo. Segundo lugar, esta oração foi uma oração perseverante. Persevere naquilo que você tem pleiteado diante de Deus. O que você tem pleiteado diante de Deus? Estou falando aqui de batismo com o Espírito Santo, mas eu não sei o que você tem falado com Deus. Senhor, eu preciso. Então vai. Seja perseverante, não pare. Vai, persevera, porque a vitória vai chegar. Persevera, crente, persevera. A Bíblia diz que todos eles, sem esmorecer, eles perseveraram em buscar. E finalizando, terceira característica desta oração, ela foi unânime, ou seja, todos que ali estavam tinham um só objetivo, tinham uma só motivação. Qual era? A busca do Espírito Santo. Então eu entendo que houve unanimidade. E tendo unanimidade e concordância na oração, a Bíblia vai se cumprir, irmã Raquel. Sim ou não? Se 2 ou mais estiverem aqui se dois aqui concordar, no céu também é concordado. Querido, se nós nos unirmos para um objetivo, no céu também, o céu vai concordar. Levante a tua mão aí, querido. Eu não quero te tirar do teu lugar não, mas fique de pé. Nós vamos orar, porque eu preciso
ter uma vida cheia do Espírito Santo. Quando a minha vida ela estiver cheia do Espírito Santo, aí você começa a ter visões de Deus. Você não vai ter visão mais da carne, você vai ter visões de Deus. Quando a tua vida e a minha vida for cheia do Espírito Santo, não tem lugar para carne, não tem lugar para nada, a não ser o Espírito Santo. Aí sim, você começa a ver o céu abrir. João estava lá preso na ilha de Patmos, mas ele era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz que ele olha para o céu e ele vê o céu se abrir e uma porta aparecer. E essa porta era uma porta que se abriu para ele, para João. Vejam, irmãos, João não, eles tentaram matar a João de todas as formas, mas João morreu. Ele morreu, mas morreu de velhice. Morreu de velhice sendo bispo de uma das maiores igrejas da sua época. Queridos, entenda isso, querido. O mundo passa com as suas concupiscências. O mundo passa, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Para sempre, para sempre. A palavra de Deus permanece para sempre. Então, querido, se o mundo passa, deixa ele passar. Eu quero a palavra, eu quero a palavra que permanece. Eu quero a palavra, bate assim no peito, bate no teu peito. Eu quero a palavra que permanece. Diga, eu quero a palavra que permanece para sempre.